Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem aí em suas casas para a gente fazer essa pinturinha hoje. Vamos lá? Olha só, gente, eu vou começar, né, com um tom clarinho aí. Eu vou passando palha nessa parte aí do chão. Você pode estar substituindo por marfim, por areia. Em último caso, você pode estar colocando o branco. Pode colocar também o amarelo bebê, tá certo? Vai ficar muito bom. Eu vou pintando com o palha, olha só, os cantinhos que encontra com o desenho e vou esfumaçando essa parte de fora. Vamos passando essa tinta e esfumaçando. Vou encher bem toda essa região onde o nosso desenho está, essa parte assim mais profunda, mais adentro, mais central. O pincel que eu estou usando é um pincel número 18, mas ele é velhinho, bem cortado, bem lixado, tá certo? E também depende muito, né, o tamanho do pincel que a gente usa, depende muito do tamanho do risco que a gente está imprimindo. Eu sugiro para esse trabalho, né, uma impressão em uma folha A3, tá? Vai ficar um tamanho muito bom aí para você estar usando em um pano de copa, pano de prato, como você chamar. Veja que eu tô passando o tom palha, né, por toda essa região. Observa onde eu tô, né, distribuindo. Estou pintando mesmo os cantinhos assim mais adentro. Afora, conforme vai se afastando do meu trabalho, eu vou deixando esfumaçada essa tinta, viu? Pronto. Olha só o quanto fiz até então. Estou reparando uns pontinhos que tem pouca tinta ainda. Eu preciso do meu tecido mais umedecido para vir trazendo outros tons. Como aí, olha, o sépia. Então, o sépia, eu vou colocando ele nas regiões assim que eu preciso de maior sombra. Nas rochinhas, no vaso. Olha só. Coloco e vou puxando, eu vou esfumaçando. Mas observa que eu vou sempre puxando no sentido horizontal. Sempre assim, um pincel deitadinho, eu nunca puxo para cima, pra gente ganhar um sentido chão, tá bom? Aí pelos vasinhos e as rochinhas e as vegetaçõezinhas também pode escurecer um pouquinho no encontro delas, né, com o chão. Veja o quanto eu escureci e onde eu estou escurecendo. Nesse caso, né, uma questão assim bem de observação. A gente presta atenção onde está sendo feita a colocação de determinado tom e vai seguindo. Com o verde grama, eu vou espalhar também, olha, umas pequenas porções em alguns pontos. Não vou colocar demais, tá? Mas olha só os pontos onde eu vou distribuindo aí. Isso também depende. Você pode sair colocando onde você quiser, se quiser colocar o verde, tá bom? Assim, mas dá uma ideia de que tenha uma vegetaçãozinha bem rasteira por esse chão, é bom a gente colocar. Aí, eu vou deixando até um excessozinho. Coloquei, né, o verde grama, mas você pode colocar o pinheiro, musgo, o verde que você tiver na sua casa, viu? Pincelzinho aí 14, 16, depende de como ele esteja cortado ou lixado. Se tiver os pelinhos ainda grandinhos, então é melhor até um menor, um 8, 10, vai tá bom. Vou colocando os excessozinhos como se fossem uma vegetaçãozinha mesmo, né? E esses risquinhos que vou colocando aí são sombras para aquelas folhas mais alongadas que a gente costuma fazer em volta dos chãozinhos aí dos elementos.
Bom, vou seguir agora pintando logo essa plantinha e eu vou preencher tudo com o verde glacial. Olha só, ela toda pintadinha com verde glacial, então eu posso vir aí com o verde pinheiro, com o verde pântano, com o verde oliva, um verde escuro que você tem. Vou colocando aí uma sombra nessa região de baixo. Vou espalhar, puxar para cima, esfumaçar para cima, pincelzinho dessa vez, número 8. E eu vou me preocupar também com a separação entre uma porção dessa plantinha e outra. Não vou colocar demais, tá? Não vou deixar assim muito escuro, vou deixar mais suave mesmo essa sombra. Em todas as separações das porções, eu vou colocando e vou esfumaçando. Como eu vou detalhar um pouco em cima dessas folhas, então eu vou deixando suave. Essas quininhas eu gosto de deixar assim mais escurinhas mesmo. A gente ganha profundidade. Pronto, para essa separação, não é, já tá bom. Vou melhorar aí esse contorno, mas já tá bom de sombra para essas separações, das porções. Então, eu vou pegar um pouco de branco e vou trazer luminosidade. Olha só os lugares onde eu vou distribuir, principalmente no encontro entre uma folha e outra. Porque assim, né, a gente ganha uma melhor separação além da luminosidade. Observe como eu estou colocando esse branco. Eu vou deixando ele um tanto riscado pelo meio da folhinha. Eu não vou colocar só em um lugar e esfumaçar. Eu vou deixar ele até que meio solto, meio manchado, em cima das porções. E bem manchadinho mesmo, não se preocupe de emendar muito. Fazer o mesmo com essa última. Aí, eu já me preocupo com o espaço onde uma encontra com a outra. E vou trazendo minhas manchinhas. Feito essa colocação com o branco, né? Vou lavar o pincel para tirar o branco mesmo, todo o branco do meu pincelzinho. E daí, eu vou pegar o verde pinheiro e vou começar a detalhar um pouco essas minhas folhinhas. Até então, nós fizemos uso do verde pântano, do pinheiro, glacial, branco. Olha só, no espaço onde eu deixei, né, o espaço entre uma porção de branco e outra, eu vou marcando, vou manchando, deixando assim riscadinho com o verde pinheiro. E isso eu vou sair fazendo em todas as minhas folhinhas, do mesmo jeito. Vou aqui contornando, né, ela quase que inteira. Essa daí, o branco dela tá voltado mais para o lado esquerdo. Olha só, eu saio no movimento de zigue-zague e vou deixando tudo marcadinho, tudo manchadinho. O fato de a gente não ter que se preocupar com a emenda, fazer essa pintura assim mais solta, é até mais fácil, viu? Não é difícil de fazer a pintura dessas folhinhas, não. Bem tranquilo.
Essas folhas, elas cabem, né, deixar essas manchinhas bem escuras ou assim mais suaves. No contexto do meu trabalho hoje, mais suave será mais interessante. Por isso que eu vou deixar assim mais clarinho, mais misturado, né, esse verde pinheiro com esse verde glacial que está aí como base. Vamos fazer tudo juntinho aí para você observar direitinho. E na nossa última folhinha, vou fazer a mesma coisa, viu? Na parte de baixo, aí onde já estava mais escurinho, eu também deixei mais manchado, mais escurinho, as minhas colocações, minhas manchinhas de verde pinheiro. Essa daí vou começar pela pontinha e vou sempre observando o espaço em que não coloquei o branco. Para distribuir o verde pinheiro, fica então uma porção branca, uma porção verde pinheiro. Mas porções pequenas que ainda dê para ver o verde glacial lá atrás. Pronto. Agora, gente, vamos ver a pintura desse outro cacto. Eu vou preenchendo ele todo com verde claro. O verde claro é uma mistura, né, de uma porção de verde pinheiro, uma de verde oliva e 4 porções de branco. E a gente vai sair, né, detalhando em volta, fazendo sombras, vamos marcando, dando um pouco de movimento, de sombra, de luz, enfim. Observe os pontos onde eu vou distribuindo o tom mais escuro, que pode ser verde pinheiro, verde oliva escuro, verde pântano, qualquer verde bem escuro que você tem na sua casa. Fazer o contorninho, vou escurecer um pouco as laterais para ganhar um pouco de esfericidade. Claro que é uma pintura assim bem fantasia. E você pode marcar um pouquinho também pela região central. Mas a gente tem que ter o cuidado com a parte central, porque a gente vai ter olhinho aí, boquinha, né? É bem detalhado. O verde pinheiro que coloquei é para meu... Eu acendi, você viu, né? Tava bem apagado aí o olhinho e a boquinha. E eu passei o grafite para que vocês conseguissem visualizar igual eu estava ainda visualizando aqui. Bom, o verde pinheiro que eu coloco aí em cima, que eu estava colocando no meu trabalho inteiro, ele precisa ser principalmente suave nessa parte da carinha. A lateral, embaixo da flor, a gente pode deixar, puxar mais, deixar mais escurinho. Mas esses contorninhos aí em cima, a gente precisa deixar bem suave, espalhar para que não fique estranho aí a carinha dela. E ela fica assim, bem redondinha mesmo, mas nós vamos colocar uns espinhos. E para esses espinhos, podemos utilizar o verde pântano. Aí, eu tô fazendo o contorninho. Não precisa contornar lado a lado, tá? Pode ser aquele contorno falhadinho. E daí, vou sair colocando espinhos. Para essa lateral, coloco bem marcado. Para as laterais. Em cima, em si, aí já tem que ser mais delicadinho. Olha só, ele aparece bem. Contornei um pouquinho. E vou distribuindo essas porções de espinhos, deixar aparecer eles bem direitinho, tá? Essa região aí embaixo, por esse meio, não vou colocar porque tem essa folhinha que tá cobrindo.
Nesses risquinhos, assim, na parte de dentro, vou colocar mais, olha, assim, mais delicado, tá? Não é tão marcado quanto o lado de fora. Todo trabalho que você faz assim na parte de dentro precisa ser um pouquinho mais delicado, porque é uma carinha. Olha só. Menores. E eu vou livrando a parte central, onde tem os olhos e a boca. Então, vai ficando assim, tá? A gente vai pintar logo, terminar logo essa parte. A gente pinta os olhinhos, que eu vou encher com preto. Esse daí já é um pincel número 2, redondo. O outro, né, era o pincel número 0. Na verdade, um equivalente. Então, para pintar os olhinhos, como são maiores, eu peguei o número 2 redondo. Ele tem um pelinho bem macio. Tudo preenchido com preto. Você vai aí olhando, né? Tentando deixar o tamanho mais parecido possível. Aí, já é o pincelzinho equivalente ao 0. Vou fazendo o contorninho aí da boca. Como se fosse aí a bochechinha. E para dentro da boca, eu não vou encher tudo de preto, não. Vou contornar em volta e vou deixar um espaço para eu colocar o vermelho. É bem pequenininho, bem delicado. O tamanho, assim, de impressão, né, de sugestão para impressão, é uma folha A3, viu? Para ficar assim maiorzinho. Pronto. Agora, pra gente finalizar, eu vou colocar um pinguinho de branco nesses olhinhos. Eu tô puxando aí cílios. Aí, nessa hora, você olha direitinho para ver se faz mais ou menos parecido, o mais parecido possível. Agora, um pinguinho de branco como luz para os olhinhos. Coloquei 2, um maior e um menorzinho. Bom, gente, agora vamos pintar a nossa florzinha, né? Vamos encher ela toda de magenta. Vamos passar um pouco de branco no centro de cada pétala. Quando a gente traz luminosidade assim para a região central, a gente ganha um volume. Essa é a intenção. Deixar bem mais cheinho, bem mais volumoso, essa parte aí, bem central. Vou espalhar essa porçãozinha para cada uma das pétalas. Estou usando aí o pincel número 8. E a região central, vamos pintar em outro tom. Deixa quietinho lá. Bom, para as minhas pétalazinhas, vai parando por aí, né? Então, eu vou preencher essa região aí com o tom melão. Pode ser amarelo ouro, que substitui muito bem. Pode colocar também mostarda. Eu tô colocando um pouco do caramelo em volta. Vou fazendo, né, uma sombra como um acabamento entre esse tom melão e o magenta, que foi a base da nossa florzinha. Agora, a gente pode pegar um preto ou um rústico, algum tom bem escuro, até o sépia sépia, pra gente sair fazendo uns contorninhos aí em volta.
Olha só. Pincelzinho 0. E eu vou fazendo esses contorninhos. Não precisa, viu, contornar a sua flor inteira. Olha só onde mais eu vou colocar um contorninho. Essa parte aí de cima, das pétalazinhas, mas só. Pronto. A minha flor ficará bem simplesinha assim. Vamos então pintar esse primeiro vasinho. Eu vou aí preenchendo ele. Você pode preencher de amarelo bebê, marfim, palha, areia, o tom que você tiver na sua casa. Eu preenchi o meu inteiro com o amarelo bebê. Um pouco agora, pode ser de tijolo, pode ser de caramelo, um tom que você tem aí na sua casa, né, mais ou menos assim, você vai fazendo uma sombra, chocolate também fica bom, em torno do seu vasinho. A gente ganha um pouco, né, de esfericidade quando a gente escurece, assim, essas laterais. A gente faz o contorno bem marcado e esfumaça para cima do vasinho. Eu vou fazer também uma sombra embaixo dessa borda. Eu não vou colocar demais não, tá? Vamos deixar esse amarelo bebê aparecer direitinho. Escurecer um pouco também essa lateral. E embora sendo assim bem clarinho, né, o nosso vasinho, mas podemos usar um pouco de branco, trazer mais luz. Olha só onde eu vou distribuir branco sobre o meu vasinho. Ainda dá pra ver aí o olhinho, a boca. Nessa borda também vou colocar branco. E esfumaçar bem aí em cima. Vou então pegar, assim, fazer um contorninho por aí em volta com o rústico. Passando um pouquinho aqui e ali, tom escurinho para que apareça direitinho. Mas eu não vou contornar, tá? O meu vaso inteiro. Eu vou fazer aquele contorno falhado. Quem pinta comigo já tá acostumado com essa ideia de contorno falhado, contorno sério, contorno esfumaçado. A parte de baixo também. A gente vai olhando e vai vendo, né? Onde cabe ter um contorninho. Onde pede um contorninho para o nosso trabalhinho. Essa parte, essa região aí, central, pede bastante um contorninho. Assim, falhadinho, mas pede bastante. E pra gente ganhar nessa separação, essa ideia, veja que não precisa passar o contorno lado a lado. Aí em cima eu vou marcar também. E nessa lateral também dá pra marcar um pouco de contorno. Falta a gente fazer aí, não é? O narizinho, o olhinho, boquinha. E eu posso continuar com o rústico. Ou posso pegar o preto para fazer esses detalhes. Ambos são escuros. E vão detalhar bem essa parte. Eu vou deixar um espaço nessa boquinha para colocar também o vermelho, tá?
o vermelho tomate que estou usando hoje. Deixo para colocar ele por último, porque se manchar um pouquinho os tons escuros que tem em volta, fica bom. O vermelho fica um pouquinho mais escurecido e dá certo, fica até melhor, né? Com uma boquinha pequena e não teria tanta luminosidade. Então, tudo bem se manchar um pouquinho, porque às vezes a gente vai colocar e pega um pouquinho do preto, do rústico, dos tons escuros que tem em volta. Para o olhinho, eu tô usando dessa vez o cabo do pincel, mas não quer dizer que esteja pronto. Você coloca e depois você pega o pincel zero, tenta, né, melhorar, deixar os dois mais parecido possível. Se o acabamento não ficou bom, você dá uma melhoradinha. Olha só, aí com o pincel zero eu vou arrumando um pouquinho. A gente vai olhando e tentando deixar o mesmo tamanho, o mesmo formato. Puxando os cílios. Vamos colocar os cílios e vamos colocar também um branquinho, né? Como brilho. Dá uma vida para os olhinhos. Fica mais bonitinho. Você pode colocar um ou dois pinguinhos. Vai muito do tamanho do olhinho, né? Às vezes cabe até mais. Pronto, o meu vasinho fica dessa forma. Então, eu vou começar a pintar aí, olha, o meu próximo vasinho. Vou preencher inteiro com o tom jatobá, o mesmo tom que eu manchei, né, o primeiro vasinho que a gente fez. Primeiro vasinho eu preenchi com amarelo bebê, passei em volta o jatobá e fiz os contornos com o rústico, coloquei também luminosidade com o branco, enfim. Agora, gente, para esse vasinho, além do jatobá, eu vou usar o jacarandá como sombra para ele. Vamos usar, então, o jatobá como base e o jacarandá como sombra. Quais as cores você pode estar substituindo? Você pode preencher ele aí com chocolate, por exemplo, com siena natural, também fica bom. O que vai mudando também são as sombras, né? Se você coloca o siena natural, pode colocar sombra com sépia, fica muito bom. Se você coloca ele com o chocolate, uma sombra boa para o chocolate é o terra queimada. Se você colocar com marrom, então você precisa de uma sombra já mais escurinha, pode colocar até o preto de sombra. A pintura não é diferente, né? Fica aí de observação os pontos onde eu vou distribuindo esse jacarandá. E a gente coloca também um pouco de luminosidade. E a nossa luminosidade será o branco. Observe os pontos onde eu vou distribuir porções de branco. Vou levando um pouquinho por vez. Porque assim eu não corro o risco de acabar colocando branco demais, né? Em algum lugar e depois eu achar que coloquei e tentar querer escurecer novamente. Dois trabalhos. A luminosidade eu tô acentuando, acentuei para o lado esquerdo do primeiro vaso, vou acentuar também para o lado esquerdo do segundo vaso. Nessa parte de baixo, a quantidade mais longa, um esfumaçado maior.
Pronto, veja que ele aparece muito bem, né? Assim, as separações dele ficam bem marcadinhas. Cabe contorno? Cabe, sim, principalmente porque o primeiro ele tem contorno, mas fica assim bem que opcional. Se você vai querer contornar esse segundo vasinho, passar uns contorninhos nele, no caso com o rústico também, ou não, tá bom? Temos essas rochinhas aí em volta. Para essas rochinhas, eu vou preencher com preto. A parte de cima eu vou preenchendo, respeitando o risquinho, e a parte de baixo eu esfumaço um pouquinho esse preto no chão. Olha só, parte de cima eu vou lá seguindo o meu risquinho. E a parte de baixo eu dou uma esfumaçadinha. Eu emendo o preto ao chão. E vou preenchendo todas essas rochinhas dessa forma. Você querendo, né, tá assim, com medo de colocar luz aí, pode deixar elas nesse tom mesmo. Mas se quiser, pode colocar um pouquinho de branco de luminosidade, tá? Eu falo branco assim porque é tão básico, né? Mas pode ser palha, pode ser marfim, pode ser areia, pode ser qualquer tom que leve uma quantidade maior de branco. Fiz as rochinhas principais, aquelas maiores. Pode sair colocando umas pressionadinhas de pincel pelo branco para dar a ideia de umas menores, ou deixar dessa forma mesmo. Aí eu já tô colocando o branco. E a luminosidade está acentuada para o lado esquerdo, igual aos vasinhos. E elas ficam assim. Tô colocando umas carimbadinhas aí pelo chão com o próprio branco, poderia ter sido com o preto, para dar a ideia de mais rochinhas. Nada impede que seja com o preto, viu? Agora, vamos cuidar dessas vegetações. A gente precisa, né, colocar folhinhas mais alongadas. Tem uns pezinhos aí de umas vegetações diferentes dessa rasteira que já havíamos colocado. E eu estou colocando aí com verde grama. Olha só. Puxando folhinhas bem longas. Como é que eu consigo fácil essas folhinhas? Eu pego tinta só de um lado de um pincel assim mais velhinho, bem usado, e vou puxando. Puxo no tamanho que eu quero. Eu começo apertando bem o pincel sobre o tecido e termino a folhinha levantando bem rápido o pincel. Aí fica com a ponta bem fininha. Já fiz bastante até, mas se você quiser colocar mais, fica a seu critério. Bom, gente, eu vou pegar aqui o verde pântano, né? E vou riscar aqui, ó. Colocar uns contorninhos escurinhos também aqui em cima, né? Colocamos primeiro o verde grama. Agora eu vou puxar uns mais escurinhos, umas sombras. Fiz o contrário dessa vez, né? Geralmente eu coloco clarinho. Agora, por último, agora eu tô colocando o escuro. Esse cantinho aqui eu vou escurecer um pouco, o chão. Aqui também, essa região de baixo. E vamos fazer aqui do outro lado. Aqui. E vou deixar dessa forma. Mas vou pegar aqui, deixa eu limpar aqui meu pincel. Pegar o violeta e o branco, só vou tirar aqui o excesso e um paninho à parte. Vou pegar aqui violeta e branco.
Vou pegar aqui violeta, só de um lado do pincel, e vou vir assim, olha, fazendo umas flores. Trazendo a ideia, né, de umas flores, de batidinhas. Com o branco, eu vou fazendo a mesma coisa, tinta só de um lado, e eu saio batendo assim com o pincel em cima do tecido, literalmente, viu? Aqui fica escurinho, deixa eu puxar vocês um pouquinho para cá. Olha só, a tinta aqui do lado do meu pincel, eu saio, ó, batendo mesmo no tecido. Aqui. Só tem uma coisinha, eu começo com um formato mais triangular, eu faço o formato triangular, vamos assim dizer. Começo mais uma base mais larga e vou estreitando, tá? Agora, deixa eu pegar o branco, com o branco a mesma coisa. Pronto. Vou colocar um pouquinho também aqui, só para enfeitar mesmo o nosso trabalhinho um pouco. Pronto, gente, só isso. Deixa eu colocar um pouquinho aqui só para limpar o pincel, tirar o excesso de tinta do pincel. Vou colocar, para terminar, finalizar e tudo, ainda falta a gente colocar aqui, ó, uma terrinha, alguma coisinha dentro do vaso, né? Porque tá vazio essa região aqui de baixo. Aqui, ó. Peguei agora a terra queimada e vou colocar aqui, ó, fazer um contorno, a tinta voltada para cá, onde eu quero fazer o acabamento. Então, eu já venho fazendo aqui um contorno. Fazendo, fazendo, fazendo até chegar ao outro lado. Aqui. Pronto. Agora, eu venho fazendo assim, ó. Umas batidinhas, deixando isso aqui irregular, tá? Aqui assim. Como se tivesse alguma coisinha aqui dentro, né? Uma terra, alguma coisa. Na base, fazendo a base desse espaço onde essa plantinha está plantada. Então, vou fazer o mesmo aqui, o contorno. É muito prático, viu? Não tem muito aqui o que fazer, não. Isso aqui é bem fácil. A coisa mais difícil de você fazer para esse acabamentozinho é só o contorno mesmo, o contorno em si. Agora, a gente pega um pouquinho aqui na quina do pincel, do terra queimada, do rústico, do sépia, do preto, da cor que você estiver usando aí, o marrom. Pode ser também um verde pântano, verde oliva escuro. E sai colocando aqui, ó. Agora sim, o meu trabalho está terminado. Bom, gente, olha aqui o nosso trabalhinho de hoje, todo terminado. Logo mais eu volto com a nova ideia pra gente. Beijos, pessoal. Até o próximo. Tchau.